Boa tarde, Rubens. Boa tarde, grande abraço para você, Emerson Romano, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 14 minutos, o Cruzeiro tendo uma sexta-feira de finalização da preparação para o clássico, sinal eletrônico marcando 12 horas com 15 minutos. Nos embalos do Rádio Esportes, já respirando o grande clássico deste sábado em Uberlândia. A Itatiaia já vem informando na sua programação, o técnico Pepa, que tem praticamente todo mundo à disposição, segue aguardando pelo atacante o Bruno para saber se reúne condições ou não de entrar em campo entre os titulares neste sabadão. Mas, Romano, destaquei em manchete porque o Cruzeiro divide as atenções com o dentro de campo, extracampo também. Na semana passada, a Justiça do Trabalho acabou determinando sob tutela de urgência que o Cruzeiro reintegre o volante Henrique como atleta do clube, com pagamento de salários, fornecimento de plano de saúde, nos moldes do contrato que tinha o jogador com o clube. E a Justiça do Trabalho, informação da Itatiaia, você encontra também no itatiaia.com.br, negou o recurso do pedido do Cruzeiro sobre a reintegração do volante. Sendo assim, a decisão anterior que define pela volta do atleta ao elenco ainda é válida. E o prazo para que Henrique volte ao Cruzeiro vence já na próxima segunda-feira. O Cruzeiro entrou com recurso junto ao Tribunal Regional do Trabalho visando cassar a decisão da reintegração. No entanto, o recurso foi extinto. No entendimento da Justiça, o atleta tem sim o direito da reintegração. Isso porque antes da liminar foi feita a perícia no atleta que comprovou a lesão enquanto ele ainda era atleta do Cruzeiro e a decisão, por enquanto, mantém a reintegração. Sob multa, portanto, dia 5, segunda-feira, Henrique estará reintegrado ao elenco do Cruzeiro, Emerson Romano. E que situação complicada, né, Alexandre? Essa do Henrique, né? E que foi criada lá em 2020, né? Pois é. Dele e do Léo, né? O Léo é uma situação parecida, né? O zagueiro Léo e o volante Henrique, o Romano, na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, né? Então, 2020 foi o primeiro ano do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. E isso explica muito, né? Da dívida do Cruzeiro, da dívida do Atlético, atitudes tomadas sem o menor embasamento, né? Porque se tivesse base, a Justiça não estaria decretando a reintegração do Henrique. Eu acredito que, assim, o Henrique, o torcedor, muitas vezes, né? Porque no rebaixamento parece que ele saiu, né? Acho que foi pro Fluminense, teve uma situação dessa aí, mas de toda forma, o Henrique faz parte da história do Cruzeiro, né? O cara que foi bicampeão brasileiro, Sim. Foi bicampeão da Copa do Brasil, então é uma situação que a SAF precisa resolver, né? Porque ele só pode treinar na SAF, só a SAF pode pagar salário, mas lamentável, né? Mas explica muita coisa, Romano. Caiu no colo da SAF e é lamentável porque eu conheço o Henrique é gente boa demais, viu, Rubens? É um cara nota 10. Pois é, Emerson Romano, daqui a pouco também a advogada do Henrique vai falar conosco aqui dentro do Rádio Esportes da Itatiaia. Segunda-feira, Henrique, tudo indica que estará no período da tarde, e vamos trazer aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Romano, ainda comentando sobre o caso Henrique, a advogada do atleta, a doutora Aline Cury, comentando sobre a posição do Henrique, que agora será reintegrado ao elenco celeste com exclusividade. Fala no Rádio Esportes e explica para o torcedor cruzeirense aqui na Itatiaia. Meu nome é Aline Cury, eu sou advogada da Badia Cury Advocacia Empresarial e eu estou aqui para explicar um pouquinho dessa última decisão do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais que manteve o retorno do Henrique ao Clube Cruzeiro. Na última semana já foi veiculado que a Justiça do Trabalho determinou liminarmente o retorno do jogador ao clube. O Henrique teve uma lesão no joelho direito durante uma partida de futebol contra o Clube Confiança. E assim, de acordo com a legislação trabalhista, o atleta não poderia ter sido desligado do clube.
pois ainda estava em período de estabilidade do contrato de trabalho. Mesmo assim, o clube encerrou o contrato com o Henrique, o que motivou o ajuizamento dessa ação. O Cruzeiro impetrou mandado de segurança pretendendo reverter a decisão da Justiça do Trabalho, que havia determinado que o jogador fosse reintegrado ao clube. Entretanto, o tribunal inadmitiu o recurso. Assim, considerando a determinação da Justiça, o Cruzeiro tem até a próxima segunda-feira, agora dia 5, para poder admitir o Henrique como jogador do Clube Cruzeiro. Obrigado, Aline Cury, advogada do atleta, falando sobre a reintegração do volante.